Oi, gente, como é que vocês estão? Contagem regressiva. E enquanto eu tava retornando aqui pra casa, eu tava fazendo uma análise. Esse aqui, gente, é um período que tem muitas pessoas que não gostam. Eu mesma já fui uma pessoa que não ligava muito pra essas festas de fim de ano. Pra mim era indiferente. Já tive anos de a virada do ano acontecer e eu tava deitada, dormindo, porque depende muito do nosso estado emocional, como que a gente recepciona esses momentos. Mas uma das coisas que eu quero trazer para vocês, por que muitas vezes tem essa resistência, né, por parte de algumas pessoas nessa época do ano? Porque geralmente, gente, essas festas, elas foram feitas para serem apreciadas em, em bando, vamos dizer assim. E quem já me acompanha sempre já sabe que eu trago muito esse conceito de que nós somos seres vinculativos, né? Então a gente não nasceu para viver sozinho. Então essa necessidade de pertencimento, ela já existe desde o início, né? Desde quando havia aí a época dos caçadores e coletores. O Maslow, ele ilustra muito bem isso dentro das camadas das necessidades humanas, onde tem esse senso de pertencimento e as pessoas buscam por isso. Então, por que que muitas vezes a pessoa é um momento em que a pessoa ela fica muito solitária, ela fica muito nostálgica, melancólica? Porque se essa pessoa estiver sozinha, ou se ela estiver longe da família, ou se ela não tiver amigos ali para partilhar, enfim, se ela não estiver inserida ali no meio social, isso acaba realmente se tornando bem doloroso, essas festividades. E aí, gente, é um momento que muitas vezes a gente para refletir sobre a forma que a gente está levando a vida. Eu já fui muito assim, a pessoa de que achava que eu não precisava de ninguém, né? Por mais que eu tivesse aquela necessidade, a dependência emocional, mas eu me contava uma história de autossuficiência, de que eu era uma mulher forte, de que eu dava conta sozinha. Então, assim, tem alguns momentos da nossa vida em que a gente realmente tem que encarar a realidade do jeito que ela é. E o fato, gente, é que é muito triste quando a gente vive uma vida solitária, né? Quando a gente realmente não se permite fazer essa interação de forma positiva. Por quê? Porque quando você conta essa história, quando você reforça essa narrativa para você muitas vezes, e aí quando você adentra num relacionamento, a tendência de você ser uma pessoa muito apegada, controladora e a possibilidade desse relacionamento não dar certo é muito maior. Que é como se você fosse projetar todas as expectativas, esse tempo que você ficou ali nessa construção, nessa história de que eu me basto sozinha, de que eu não preciso de ninguém. E aí, quando você experimenta um pouquinho de como é que é partilhar a vida com bons momentos, né? E aí você muitas vezes acaba aflorando aquele lado de insegurança, muitas vezes sufocando a outra pessoa. E isso a longo prazo não tem nenhum relacionamento que se sustente dessa forma. E da onde que vem tudo isso? É justamente da forma como você se trata, a forma como que você, a perspectiva que você tem de você mesmo. Então, quando eu falo que a autoestima, gente, é a base, é a essência de viver bem consigo mesmo, é nesse sentido, porque se você não tem essa convivência, se você não tem muito bem expresso esses seus valores, se você não tem muito bem claro a maneira como você quer viver a vida, o que que você está disposta a compartilhar, né? Então, você também vai ter uma dificuldade de cooperar dentro de um relacionamento. Então, quando a gente fala que é essencial que a pessoa ela pense nela mesma, que ela invista nela mesma, que ela tenha essa autossuficiência no sentido de autonomia emocional, no sentido de viver de bem consigo mesmo, é nesse sentido, porque a gente só consegue oferecer para o outro
aquilo que a gente carrega com a gente. Então, se eu vivo fugindo de mim mesma, se eu vivo tapando o sol com a peneira, como eu gosto de falar, eu não vou conseguir também ter honestidade, eu não vou conseguir levar isso para dentro de um relacionamento. E aí fica muito mais difícil, porque muitas vezes você, nessa projeção, você quer ser surpreendida, você quer ser amada, e muitas vezes você não vai conseguir transmitir a forma, de uma forma saudável, a forma que você quer que esse relacionamento seja conduzido. E aí, muitas vezes você vai se frustrar esperando algo desse parceiro, dessa parceira, e na verdade isso é só um reflexo daquilo que você tá também, a forma que você tá contribuindo dentro da relação. Então, a primeira coisa é que você precisa realmente viver de bem com você. A primeira coisa que você precisa saber é a transparência maior que você tem consigo mesmo. É aquele momento de que, independente do que aconteceu, da história que você tem, a história que você carrega, dos traumas, feridas emocionais que você carrega com você, é o momento de você passar por todo esse processo de autodescoberta, através aí do autoconhecimento. Isso vai te ajudar muito a nutrir relacionamentos saudáveis, né? Boas relações. Então, o fato de hoje você, de repente, estar se sentindo, estar com esse sentimento negativo, ou estar desanimado em relação às festas de fim de ano, isso aí é só um resultado da forma como você se trata. Porque quando você começar a mudar essa forma desse tratamento com você mesmo, essa melhoria de relações com o outro é inevitável essa mudança. Então não tem como você melhorar com você mesmo e isso não refletir no outro. Porque afinal, gente, a gente só consegue entregar, só consegue compartilhar aquilo que sobra na gente. Então, se eu sou uma pessoa carrascuda, vamos dizer assim, sabe? Sei lá, uma pessoa com coração peludo aqui, uma pessoa ressentida, uma pessoa chata, reclamona. Ninguém gosta desse tipo de pessoa. E a gente tem que ter essa humildade, essa honestidade para fazer esse reconhecimento, para entender que você tem sim os seus lados, onde quem está falando por você são as suas feridas. Mas a questão é que se passa ano, começa ano, termina ano e a sensação é a mesma, sabe? O sentimento é o mesmo. O que que você está fazendo de diferente para mudar essa narrativa também? Né? Quais são as escolhas que você tem trazido para sua vida, que você tem tomado, que vai fazer você mudar essa perspectiva? Porque é você que tem que fazer, é você que tem que dar esse primeiro passo. Então tem uma carga muito pesada aí para a questão, né, desse universo feminino. Mas, gente, se a gente quer viver bem, seja com o outro, mas principalmente com a gente, se a gente quer atrair bons relacionamentos, se a gente quer ser respeitado na sociedade, dentro de uma relação, essas atitudes, elas têm que começar pela gente, por nós mesmos. Porque não tem como terceirizar. Não tem como terceirizar para o outro uma forma de tratativa, não tem como terceirizar para o outro o jeito que eu quero que ele me trate, se eu não consigo me tratar dessa forma. O último ano que você se permitiu sentir essa dor angustiante, esse vazio emocional, esse peso aí que você está carregando dentro de você, está te fazendo mal. Determine isso na sua vida. Como é que eu posso? Quais são os primeiros passos que eu posso dar? Gente, autoconhecimento. Não tem um outro jeito de você mudar todos os aspectos da sua vida se você não saber a pessoa que você é. Se você não ter muito bem definido quais são os seus valores, o que é tolerável na sua vida e o que não é mais. Então, você tem que começar por aí. Então, uma das coisas que também deixa as pessoas não só confusas, né, mas tristes, rouba muita energia da pessoa, é a falta de clareza, gente. A falta de clareza mental. Que muitas vezes todo mundo tá vendo, todo mundo que tá de fora tá vendo,
Pode ir. E você não tá conseguindo ver. Por quê? Porque você tá só submerso no problema.